Nós estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia. Hoje eu recebo mais uma vez a doutora Marcela França. Ela hoje vai falar por que nós não devemos confiar no simulador do INSS. Doutora Marcela, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la. Olá, Fábio. Olá, todo o pessoal que está em casa, quem vai nos assistir depois. É uma alegria, como sempre, estar aqui. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui no estúdio, doutora, primeiro vamos esclarecer, para o nosso telespectador, para a telespectadora, o que é o simulador do INSS. O simulador do INSS, ele está dentro da plataforma do Meu INSS. O que ele é? Ele é uma possibilidade, ele é uma ferramenta que o INSS oferece para os segurados poderem analisar se ele já tem o tempo para poder ter direito a alguma das modalidades de aposentadoria ou, caso não tenha, quais os requisitos que faltam ainda para que ele possa preencher. Doutora Marcela, o INSS estaria facilitando a vida do segurado ou não? É uma pergunta que é polêmica. Fábio, exatamente ao contrário. Por quê? Por mais, embora o INSS, ele insista em dizer que o segurado do INSS ele pode fazer tudo sozinho, seja pela plataforma do Meu INSS, ou algumas pessoas ativam o INSS pelo app no celular, ou até mesmo pelo 135. Nós temos vários motivos para falar com que as pessoas não usem essa ferramenta como única forma de análise de tempo. Durante a entrevista a gente vai falar sobre isso, mas o prejuízo financeiro ele é muito alto quando o segurado conta apenas com a ferramenta do INSS. Doutora, eu gostaria que você explicasse um pouco melhor e desse até alguns exemplos. Por que, então, que o nosso telespectador, a telespectadora que está nos acompanhando agora, não deve confiar de forma alguma nesse simulador? Então, o que acontece? O simulador do INSS, ele vai contabilizar o quê? Tudo que está no CNIS. O que é o CNIS? É o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ali estão todas as informações do segurado. Só que muitas vezes esse CNIS, ele possui erros. De cada 100 segurados, 99 tem erros. Então a gente tem que fazer a correção desses dados para depois fazer um pedido ou uma análise de aposentadoria. Vou te dar alguns exemplos. Sim. Por exemplo, se a pessoa teve um vínculo reconhecido na Justiça do Trabalho, esse tempo não está no CNIS. Se tem contribuição abaixo do salário mínimo, não contabiliza. Se porventura tem atividade especial, atividade insalubre, não contabiliza. Tempo rural, não contabiliza. Vínculo em aberto, porque às vezes houve a contribuição e não fechou o vínculo. O INSS não contabiliza. Às vezes o empregador não fez a contribuição de um determinado período. O INSS também não contabiliza. Isso são apenas alguns exemplos que eu estou dando do que o simulador do INSS não considera. Doutor, então, se tiver algum período que o INSS não teve acesso, não contabiliza, não é isso? Exatamente, Fábio. O INSS ele vai ter acesso às informações apenas que constam no CNIS. Por exemplo, se uma pessoa exerceu atividade insalubre ou periculosa, o INSS não vai contabilizar esse tempo. Se essa pessoa também exerceu uma atividade que poderia comprová-la como trabalhador rural, o INSS não vai contabilizar. Se essa pessoa é professor, não tem a contagem especial de professor, da pessoa com deficiência, também não contabiliza, ou seja, são modalidades de aposentadorias que não enquadram nessa regra básica do simulador. E essas possibilidades de outras análises, elas podem adiantar e aumentar o valor do benefício assegurado. Doutora, vamos fazer uma suposição aqui que o segurado confiou ali no simulador do INSS e aposentou. Tem algo que possa ser feito para rever essa aposentadoria ou ele calculou ali o simulador, não tem como mais? Tem, é possível sim. Como que funciona? Se essa aposentadoria não tivesse sido concedida há menos de 10 anos, se ela tivesse sido concedida há mais de 10 anos, não tem como. Se ela tiver concedida há menos de 10 anos, é possível rever sim. Veja, o INSS tem um período que a pessoa não contribui. Se você vai contratar um advogado especialista em direito previdenciário, às vezes você vai fazer a complementação daquele período, às vezes a pessoa contribuiu abaixo do salário mínimo, faz a correção do valor e faz para poder aumentar o valor do benefício. Às vezes a pessoa quer simplesmente aumentar o valor da sua contribuição, fazer um planejamento de aposentadoria, para ter um reflexo melhor no seu benefício. Essas possibilidades o INSS não faz com a análise simplesmente seca, nua e crua do simulador do INSS. E todos esses aspectos, eles vão aumentar o valor do seu benefício ou te causar um grande prejuízo. Agora, doutora, o segurado não deve, em hipótese alguma, confiar então no simulador do INSS. Tem gente que fala assim, é mais rápido, eu vou fazer por aqui mesmo. Isso não deve ser feito, Porque depois vai ter prejuízos. Sim, normalmente o prejuízo qual é? O INSS ele não vai ver esse segurado
como uma pessoa para ter um benefício mais vantajoso. Para o INSS, nós somos um número. Você é um número, eu sou um número e você que está assistindo agora é um número. O INSS quer resolver o seu caso, jogar o seu benefício o menor possível e liberar esse segurado. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, nós temos o simulador, ele faz aquela análise lá, ele faz a previsão do tempo de contribuição e do valor do benefício. Isso é uma simulação. Se a pessoa solicita a aposentadoria, eu tenho cases assim lá no escritório, e a pessoa aposenta, muitas vezes ela contava com um benefício que o simulador apresentou como sendo de R$ 2.500 e o valor do benefício foi de salário mínimo. Por quê? É uma simulação, é uma hipótese de possibilidade, mas não quer dizer que isso vai acontecer. Por isso, Fábio, você que tem casa nos assistindo agora, é necessário que você tenha a presença de uma advogada, especialista em direito previdenciário, que possa fazer análise do melhor tempo, do melhor momento, do que pode ser feito para aumentar o valor do seu benefício, para que você tenha um benefício mais vantajoso. É muito mais seguro e você não vai ter perdas, então sempre faça com um advogado previdenciarista para você ficar tranquilo, saber quanto que você vai receber, até mesmo a previsão da sua aposentadoria. Dúvidas? Não saia fazendo nada aí pelo simulador, pelo aplicativo de forma alguma. Doutora, muito obrigado pela sua participação, te espero em 15 dias. Obrigada, Fábio, obrigado a todo o pessoal que está em casa, até daqui 15 dias.